Gabriel Chalita, professor, escritor, filósofo, traz pra gente sempre reflexões às quartas-feiras aqui no Nova Manhã. Hoje o Chalita é ainda aí na sequência do Dia das Mães, que a gente comemorou no domingo, reflete sobre a dor das mães que se despedem de seus filhos. A gente recentemente viu a mãe do Paulo Gustavo, inclusive ontem na missa de sétimo dia da morte do Paulo Gustavo. Também a cidade de Saudades, em Santa Catarina, onde aqueles bebês de menos de 2 anos foram brutalmente mortos e as mães também se despedindo dessas criancinhas. Chalita, como lidar com uma dor tão grande como essa? Bom dia para você. Bom dia, Mauro, Adriana. É uma inversão da lógica da vida, né? Tem uma canção tão bonita do Chico, Pedaços de Mim, que um trecho diz que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto de um filho que já morreu. A morte, o luto, é sempre algo muito doloroso, né? Vocês o tempo todo estão dando notícias da pandemia, dando notícias dos lugares em que a pandemia está se resolvendo por causa da vacina, as boas notícias dos Estados Unidos, da Inglaterra, que a gente sofre muito ainda com o número de mortos. E isso que a gente fala da mãe do Paulo Gustavo, ela é uma mãe que o Brasil conheceu através, né, da alegria do seu filho, da arte do seu filho, mas essa dor se multiplica pelo país todo de mães enterrando seus filhos. Você falou muito bem lá de Saudades, né? A tristeza daquelas mães, daqueles pais, daquelas famílias de enterrarem os seus filhos também. Na comunidade Jacarezinho, no Rio de Janeiro, a mesma coisa. A violência leva isso de uma forma brutal. A gente pega regiões na cidade de São Paulo, por exemplo, né? O Jardim São Luís, o cemitério do Jardim São Luís, que a comunidade faz uma observação interessante ali dos túmulos e o dia do nascimento e do falecimento, para que as pessoas vejam quantos mortos há numa comunidade carente de São Paulo, vítimas de violência. Então, é uma dor muito grande isso, é uma inversão da lógica. No Dia das Mães, muitas mães choraram a ausência dos filhos, né? Eu já perdi a minha mãe, por exemplo. Claro que é uma dor horrível também a ausência da mãe, mas essa inversão da lógica, o enterrar o seu filho, o se despedir do seu filho, o não ver mais o seu filho crescer, a angústia, né? A tristeza com isso que acontece. Como é que a gente se prepara para isso, né? Talvez como civilização, como cidadania, a gente deva evitar todos os elementos de violência, buscar dar uma saúde condizente para as pessoas. A gente ficou muito atrasado no Brasil com a vacina. Quando a gente vê as notícias do mundo oferecendo vacina, inclusive para turistas, a gente fala assim, será que nós não precisamos refletir um pouco mais, independentemente dos partidos, de gostar de um lado ou de outro, dos equívocos que nós tivemos aqui, de investir tanto num remédio que não levaria a nada, né, de uma teimosia, de uma briga com a ciência, de um negacionismo, e os países que conseguiram investir nisso, menos mães estão enterrando seus filhos, menos pessoas estão morrendo, vidas estão sendo salvas, né? Agora, na dimensão humana, Mauro, não dá para se preparar para isso, porque o ser humano ele é feito de pensamento e de sentimento, e a dor que a gente tem ao se despedir das pessoas que a gente ama é uma dor que não sai no jornal, como diz a outra música, né? É uma dor que cada um vive, é um luto que cada um vive consigo mesmo, né? Nessas chegadas e partidas da vida. Aí até porque, Chalita, algumas dessas partidas são muito repentinas, né? Como aconteceu em Saudades, por exemplo. É claro que dói demais uma mãe que vê o filho indo embora ao longo do processo de uma doença. E a gente viu mães que deixaram seus filhinhos numa creche de manhã e acabou. Os nossos filhos, muitas vezes, eles carregam os nossos sonhos, né? Os nossos filhos são os depositários dos nossos sonhos, assim como nós somos depositários dos sonhos dos nossos pais. Então, para um pai, para uma mãe, a gente não consegue nem imaginar essa dor, né, Chalita? Porque é algo ali que a gente... É o seu futuro também que tá indo embora, né, de alguma forma, você como mãe. É quase que uma anestesia no momento, né? Você imagina essa mãe ali numa comunidade carente, uma bala perdida,
ou na história da escola. Esse é um tema, inclusive, para um outro dia. O que é esse tal de bullying que faz com que algumas pessoas queiram voltar para as escolas e matar as pessoas nas escolas como que uma vingança pelo sofrimento que elas tiverem em alguma escola? Como é que se previne isso, né? Mas voltando ali às saudades, o nome até é poético, é doloroso, né? A saudade é uma palavra linda na língua portuguesa. Aliás, ela é mais bonita de Saramago na língua portuguesa do que nas outras línguas, né? O inglês é muito diferente, a falta de... aqui não, a saudade ela tem uma dimensão poética que vem do latim, de solidão, mas é uma dor tão grande você imaginar que seu filho vai para uma escola que tem 2 anos, né? Adriana falou, tem todos os meus sonhos de ver o meu filho crescer, se formar, desenvolver, e de repente alguém entra numa escola com uma faca, com uma arma, e pega aquelas crianças como uma vingança de algo que aconteceu com ele no passado, né? O que nós, educadores, podemos fazer para prevenir que essas coisas aconteçam? E também, Chalita, me faz refletir um pouquinho também sobre a questão da morte em si. A morte é certa para todos nós, né? Então, que cada um de nós não desperdice a cada oportunidade de fazer o bem, de amar, de declarar esse amor, né, de espalhar amor pelo mundo, porque um dia todos nós nos vamos e a gente não sabe quando. Então, perder uma oportunidade de amar e de fazer o bem é uma bobagem. A gente precisa aproveitar esse pouco tempo que a gente tem por aqui, a gente e as pessoas que a gente ama, né, Chalita? Ô Mauro, isso que você fala lembra um pensamento muito bonito de uma grande escritora brasileira, Cecília Meirelles, que viveu muito a morte nos seus cotidianos, né? Ela, quando nasceu, o pai dela tinha acabado de morreu 3 meses antes dela nascer. A mãe da Cecília Meirelles morre logo depois, ela tinha 2 anos e pouco e a mãe morre. Depois ela perde o marido, que se matou na casa em que ela estava com as 3 filhas. E aí a Cecília, ela escreve um texto lindo, né? São os cânticos da Cecília Meirelles, onde ela faz um contrato com a vida. Diz ela que fazia um contrato com a vida. E a Cecília fala exatamente aquilo que você falou, né? Os instantes vão indo embora, então o que eu posso fazer? Eu preciso viver a vida com uma intensidade absoluta. Eu preciso dizer para as pessoas que eu amo o quanto eu amo essas pessoas. Chorar de saudade é diferente de chorar de arrependimento, chorar de peso na consciência, de remorso. Eu não amei o meu pai o quanto eu poderia, não amei a minha mãe o quanto eu poderia. E às vezes a gente entra em brigas tão desnecessárias, você deixa de falar com pessoas por coisas tão mesquinhas, sabendo que tudo é fugidio, que é passageiro. Então acho que a melhor forma da gente se preparar para a morte, que é algo que todos nós vamos passar, é viver com grandeza, viver com beleza, viver com intensidade cada momento da nossa vida. Começando agora, hein, pessoal? 3, 2, 1, vamos lá. Chalita, muito obrigado por hoje. Chalita toda quarta-feira pensando junto com a gente aqui no Nova Manhã. Boa quarta, boa semana, Chalita. Obrigado. Bom dia.